Bom dia, minha querida Ariadne. Nossa, uma amiga de jornada, já de uma jornada significativa, né? Essencialmente a nossa jornada sistêmica. Ariadne Garcia de Oliveira, advogada, pertence à subseção de Osasco e lá exerce a função de vice-presidente, né? Não, agora eu estou como secretária adjunta. Ah, muito bom, secretária adjunta e presidente da Comissão de Direito Sistêmico. E também agora, o ano passado, assumi mais outra, da OAB Vai à Escola. Foi muito, muito bacana. Estou adorando também. É um projeto lindíssimo, não é, Ariadne? Maravilhoso. Uma curiosidade é que nasceu na nossa subseção de Osasco, o projeto OAB Vai à Escola. O projeto se desenvolveu aqui, expandiu graças ao conselheiro que era presidente, né, no ano 2000. Em 2001, ele foi conselheiro da UAB São Paulo e conseguiu levar o projeto, foi abraçado, aí se expandiu pelo Estado. Esse mesmo conselheiro depois foi conselheiro nacional e levou também o projeto para Brasília, e lá ele se consolidou para todo o território, né, nacional. E hoje a gente tem aí espalhado por todo o Brasil, e descobri há algum tempo que ele está em Portugal. Esse projeto está em Portugal, também sendo aplicado lá. Olha só, que coisa! É muito lindo esse, onde nasce, onde é o ninho que gerou, né, todo esse trabalho. E eu sei que é um pensamento sistêmico também que você leva para as escolas, né? Sim, Recentemente, Ari, eu não sei se eu falei para você, sim. eu fiz uma pós-graduação em pedagogia sistêmica, exatamente para fazer essa aplicabilidade, olhando para os professores, olhando para a família, olhando para os alunos, olhando para o nosso sistema escolar também, né? Que é uma situação extremamente delicada, sensível, e que é o berço de uma sociedade, é na escola, né? Na família, nos tornamos seres sociais, e na escola nos preparamos, obtemos o conhecimento para irmos para a vida, né? Sim, importante. A gente está com um projeto aí junto com não sei se você lembra da Cristina Tosi, ela fez curso com o Sani, com o pessoal lá da Helen Refil, e ela está assim, ela mudou bastante, ela deu uma mudada assim no perfil dela diante da profissão das pessoas, né? E ela começou a ajudar nesse projeto, e a gente está criando um projeto para levar para as escolas justamente com esse olhar que você falou, né, da mulher sistêmica. Vamos fazer o projeto piloto para ver né, um sentir, né, o que vem ali nesse projeto e que as crianças vão receber, e os professores e os pais também. Acho que é importante. Muito bom, Ari. Me conta uma coisa, querida, me conta a sua trajetória aí rapidamente. O que trouxe você para a postura sistêmica, para o olhar sistêmico, ser uma advogada sistêmica? Era um pouco da insatisfação na profissão, que eu estava cansada de tanto conflito, de não conseguir fazer as coisas. Aí eu comecei com mediação, entendi as pessoas, comecei a pensar, deve ter mais coisas, né? Até que alguém me falou sobre constelação familiar, e aí eu fui buscar o que seria, fiz o curso, e nesse ínterim, né, de buscar a constelação, descobri o direito sistêmico. E, graças a Deus, a gente tem hoje a internet aí que nos amplia a visão, né? E aí eu pude ver algumas coisas sobre direito sistêmico, eu falei, nossa, e que vinha das constelações. Até então, não sabia sobre Bert Helling, nada. E me encontrei nisso, comecei a ser facilitadora em constelação familiar, que eu achava, para mim, impressionou muito. Eu tive também uma compreensão sobre mim mesma, sobre as pessoas, principalmente sobre os meus clientes. Isso foi, assim, impactou bastante a minha vida. Eu tive uma mudança, tanto que eu tive vontade de não só continuar como
advogada, mas também me aprofundar mais e ser terapeuta, porque as dores das pessoas, né, e eu também sentia, eu percebi, comecei a ver que todos, ou a maioria, né, não digo todos, mas a maioria tem, e precisa de ajuda. Então, eu fui em busca, alguém, quando vem buscar, eu tenho condições de entregar isso, né, esse olhar, essa uma ajuda, né, de certa forma. E está melhorando cada dia mais, eu percebo a melhora, começou com uma melhora sensível, e hoje eu acho que está melhor, melhor, cada dia melhor, faz bem, como Ai, dizem os japoneses. que coisa maravilhosa. Escuta, nós, na nossa jornada de vida, né, já fizemos alguns trabalhos juntas. Por exemplo, o nosso curso de postura sistêmica, que já acho que fazem 3 ou 4 anos, né, que a gente fez. Foi 2019. Olha, já está indo para 4 anos que fizemos aí em Osasco, foi o primeiro deles, né? O que você sentiu? Porque há 4 anos atrás a realidade era muito diferente ainda, né? Nós falamos, nossa, 4 anos, pouco tempo, não, mas era outra realidade em relação aos nossos colegas. E após esse curso, porque naquele momento tivemos um grupo grande, um grupo significativo, acho que eram mais ou menos 35 pessoas, né? Como foi esse movimento? De que maneira que ele reverberou em todas as atitudes aí na OAB Osasco? Olha, quando a gente decidiu abrir o curso, iniciando a fundação também da comissão em Osasco. E aí a gente decidiu fazer para inserir os advogados para saber o que seria a postura sistêmica e o que era a sistêmica em si, né? E aí o que eu percebi é que as pessoas ficaram extremamente impactadas, porque elas foram fazer o curso achando que era algo voltado para a sua profissão, sabe, assim, algo técnico, e aí se surpreenderam, porque eles estavam olhando para si mesmos, entendendo os seus comportamentos e condutas. E para mim também, porque embora eu tivesse feito vários cursos, aquilo foi um diferencial. Para muitos colegas ali, foi uma mudança, uma virada de chave, que vieram depois dando continuidade na comissão até hoje. Cada um segue o seu caminho, tem o seu propósito, o seu momento, né? Acabam indo para outros lugares, mas com aquele olhar mais amplo, entendendo que o direito, apesar da técnica que a gente aprende na faculdade, nós estamos vivendo com seres humanos e que eles também precisam ser olhados de forma empática. E não digo assim para aquelas humanizado mesmo, né? A gente vai entender as dinâmicas daquela história que o cliente traz, porque a gente também tem. E aí a gente entende que nós somos extremos um do outro. É muito, muito, nossa, muito bacana. E tem gente que aplica no dia a dia e encontrou mudanças, consegue trabalhar com leveza, eu pelo menos, né? Entendi isso. Eu vi que alguns, inclusive, se dedicaram a conhecer a fazer um curso, né, de constelador, de terapeuta sistêmico, e é como se até abrisse outros caminhos para uma ampliação na profissão, né, na vida. Foi uma expansão de consciência muito significativas. E você vê, foram 8 encontros, né? 8 finais de semana, não, 8 semanas que nós fazíamos, não lembro qual era o dia da semana que a gente se encontrava, mas era uma vez por semana, durante 8 semanas, e foi um grupo muito eclético, né? Tínhamos ali médicos, tínhamos pessoas do ramo financeiro, de repente tivemos pessoas de vários outros ramos, né? Sim, tinha a Eleonora, inclusive, está na nossa comissão, até hoje. Até hoje ela é médica, né? Ela adora. Ela faz. Nossa, agora eu fugi o nome. Mas ela trabalha com coisas naturais, sabe?
ela faz elementos naturais, ela tem um pouco, ela faz aquela medicina integrativa também, utiliza várias coisas, mas ela tem a medicina também. Agora, eu não sei se ela vai continuar sendo porque ela mudou, mas a Eleonora, nossa, incrível, assim, ela fala, olha, vocês não têm noção do que foi fazer o curso e estar aqui na comissão. E tem gente que vem para a comissão, algumas pessoas, porque os outros fazem, né, a comissão cresce a cada dia. Então, querida, e uma outra coisa que, dentro da aplicabilidade que tivemos juntas, foi no tocante à organização. Apresentarmos para as pessoas no sistema organizacional da sua diretoria, dos seus colaboradores. Conta um pouquinho essa história para nós, por favor. Então, logo que a gente começou na subseção, a gente tinha vindo de uma gestão muito traumática para os funcionários, né? Então, eles estavam, assim, muito sensíveis, tinha ali um pouco de conflito entre eles também, né? E aí eu te convidei a vir fazer, a gente fez primeiro, em 2019 mesmo, a gente fez um trabalho, né? Que foi maravilhoso, funcionou de um jeito assim, e deu assim, segundo o nosso colaborador-chefe lá, o líder, ele comentou que teve assim, uma melhora de 80%. E aí eu continuei assim, tentei pelo menos, né, depois da pandemia, a gente parou. Eu ia lá uma vez por semana, a gente fazia plantão, e eu fazia as meditações, eu chamava, a maioria vinha, e depois a gente conversava um pouquinho, aquilo foi criando assim uma forma, principalmente algumas pessoas que costumavam explodir, aquela, né, conseguiram ter controle das emoções, melhorou muito. E depois a gente teve outros tipos de problemas, depois da pandemia, por causa da pandemia também nós ficamos afastados, né? Aí as pessoas estavam muito sensibilizadas de novo. E aí eu te chamei para fazer aquele outro trabalho organizacional, né? E foi também maravilhoso. O nosso chefe, né, o líder da equipe, comentou também que teve uma mudança grande. A gente tem lá 25 colaboradores e tem sempre um ou dois ali que são um pouco mais rebeldes, vamos dizer assim, e que teve uma grande mudança, segundo ele, né? Porque eu não convivo, eu vou lá uma vez por semana, eu atendo advogados, às vezes orientação, então, assim, eu não consigo ver o dia a dia como é, mas ele comentou. Eu até pedi para ele fazer um relatório, porque cada vez que nós fazemos esse tipo de trabalho, dele entra como um treinamento para a subseção, entendeu? Isso ganha também um impacto na qualidade, que eles conseguem fazer um trabalho melhor. Isso que é bom, né? E é muito interessante fazer esse trabalho com você. E isso significa o quanto que o nosso olhar sistêmico, a nossa postura, ela reverbera e leva a ampliação de consciência em todo qualquer lugar, para o nosso cliente, para os colaboradores, para todas as pessoas. Olhando dessa forma, Ariadne, você acha que eu, pelo menos, me coloco, não é que antes de perguntar, eu me coloco como propósito levar esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. Eu acredito que como diz Gandhi, né, toda mudança começa por mim, e eu propor essa mudança a cada um que eu possa, é a única forma de obtermos um mundo bem melhor. Como é para você? Eu concordo plenamente com o que você está falando, porque, assim, vamos dizer que a minha busca sobre essas condições, né, eu achava antigamente que a vida era sofrimento, que amar alguém também era doloroso,
que mais? Trabalhar, eu tinha que penar para trabalhar demais para ter alguma coisa. Então, tudo era sofrimento, tudo pesado, antigamente. E chegou um momento que eu cansei, falei, não é possível que a vida seja só isso, né? E aí comecei a fazer essa busca. A minha busca começou lá pelos 2006, aproximadamente, e eu encontrei o sistêmico em 2012, mais ou menos. Com essa filosofia, que é lógico, eu passei a estudar cada vez mais, continuo estudando, que passou a ser uma filosofia de vida, uma forma de viver. E aí a gente percebe que muitas pessoas, eu percebia, né? Eu percebo ainda, que muitas pessoas tinham aquele olhar que eu tinha, vamos dizer, há 10 anos atrás, ou mais. E quando eu percebo isso, numa conversa tranquila, eu consigo mostrar para a pessoa que esse outro lado ele existe. E é possível você encarar toda a forma de viver, não só todas as áreas da sua vida, é possível você tratá-la de uma forma que o sofrimento não é algo que você escolhe, você tem escolha. E aí essa situação ela passa a ficar com um novo olhar, você para de reclamar, você para de levar as coisas no peso, você consegue perceber que o outro está daquele jeito não é por sua causa, sabe? Ou se ele está nervoso por algum motivo, você não entra vamos dizer, naquela energia, né, do nervoso. E assim, numa audiência, no trabalho, que a gente tem, é um pouco estressante, é muito assim, a gente consegue sair de uma postura de guerra para uma postura mais apaziguadora, acolhedora. Lógico que não vai ser só tudo paz e amor, né? Mas a gente consegue equilibrar isso. A gente tem que ter postura firme. Não significa que eu vou ficar dando pé na porta toda hora, né? Mas a postura firme causa também respeito. E não assim, aquela coisa, nossa, você não vou conversar com ela porque ela ali só grita, xinga, né? Tô até com medo de chegar, né? Respeito. A pessoa sabe que ela tem acesso e que vai ser ouvida e vai ter resposta. Pode ser que não seja aquela que ela queira ouvir, mas vai ter uma resposta e é sempre uma troca. Isso que eu acho que eu descobri, que eu percebi e que tenho levado isso para frente. E consigo, o melhor que nem você falou, a gente quer passar isso para as pessoas, né? E algumas pessoas ainda, a gente sabe que não estão no processo, não estão preparadas ainda para receber isso, acha que é bobagem, tudo bem. E aí você não fica querendo enfiar na cabeça de ninguém isso. Tem muita gente fala, mas isso é bom, você fica querendo que a pessoa, né, aceite aquilo de qualquer forma. Acho que é bem isso. A gente tem agora a internet aí, agora não, né, há um tempo atrás a internet a nosso favor, utilizando essa ferramenta como forma de expandir esse conhecimento. E acho que essa forma que a gente encontrou, essa filosofia de vida, vem muito, facilita bastante a vida. Sim, sem sombra de dúvida, né? É um grande facilitador, inclusive nos colocando nesse lugar de compreensão de que cada um tem o seu tempo, tem o seu patamar no processo evolutivo e que nós não temos o direito de desrespeitar isso, né? Porque dentro dessa postura sistêmica, nós temos os 3 grandes princípios, né? Que é da hierarquia, do equilíbrio, né? E trazendo toda essa amorosidade para lidar com toda e qualquer coisa. Fala um pouquinho para mim sobre as nossas leis do amor, que sempre você fala tão lindamente. Obrigada. Bom, eu sou a gente sempre começa o trabalho nas nossas comissões e outros lugares. Eu gosto de falar sobre abrir, falando sobre as ordens. Então,
uma repetição. Aí eu falo, pessoal, vamos repetir, 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 que na repetição a gente chega à excelência. E a primeira das ordens, eu vejo que realmente é do amor. Mesmo porque, se nós, ela é a nossa essência, o amor é a nossa essência. E essas ordens ou essas leis que nos regem, mesmo que a gente não as compreenda ou que nós não aceitemos, elas estão ali, acontecendo e reverberando. Elas podem ser tanto positivas como negativas. Aí vai depender da sua consciência, de você tomar, olhar para isso e compreender. E aí você consegue fazer as transformações. A primeira das leis, que é o pertencimento, onde nós todos temos o direito de estarmos inseridos num sistema, seja ele da nossa profissão, nós iniciando da nossa origem, que é da família, nós pertencemos, e quando nós, de alguma forma, excluirmos alguém, nós teremos ali uma consequência que não necessariamente seja tão negativa, mas ela traz algo que faz com que a gente aprenda, né? Aprender a respeitar, a entender o nosso próprio sistema familiar, né? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos. E isso traz quando você entra, quando você entende que todos nós pertencemos, traz um alívio, parece, uma calma. E aí você entende que mesmo que aquela pessoa, ela seja, você pensa, né, no primeiro momento que ela é negativa, traz problemas, ela também faz parte, né? E aí você ama, você insere e ama, simplesmente. E aí as coisas ficam muito melhores. É impressionante como isso, para mim, né, num processo que demorou um pouco, mas como ela trouxe, nossa, melhorou tanto a minha relação com todos, melhorou demais. Com a minha profissão, quando eu me vi pertencendo, realmente me inseri ali, eu pertenço e eu honro esse lugar. E a segunda lei, que é a lei da hierarquia, onde aqueles que chegaram antes de mim têm precedência, então eles merecem respeito, seja eles o que tenham feito. E ali, na subseção, eu procuro respeitar muito isso, porque principalmente os colaboradores, eles chegaram, alguns lá estão antes de eu me formar. Olha, Estão lá antes de eu me formar. A Rose, por exemplo, ela está lá, ela completou, acho que ela completou 33 anos de subseção. E eu tenho 23. Vai estar 10 anos antes de mim lá, né? Então, eu a reverencio e respeito, né? E ela está lá antes de mim. Não é só porque ela é funcionária e eu advogada que eu vou tratá-la de uma forma, né, desigual. Antes de todos os seres humanos, né? Assim que eu imagino. Então, procuro respeitar muito isso. E também, ouvindo os meus ascendentes, né? Aqueles meus avós, que nós temos aqui, mas graças a eles eu existo, né? Graças a eles meus pais existem, meus tios, todos eles. E outros que vieram antes de mim. Então, essas pessoas, eu faço o meu melhor, um pouco diferente do que eles fizeram. Eu imagino quanto que eles passaram para eu estar aqui, né, hoje, tudo isso está acontecendo também. Então, essa lei da hierarquia, a gente precisa respeitar. E quando a gente não respeita, de alguma forma a gente não valoriza, porque, sei lá, tem alguma dificuldade em aceitar aquela pessoa, a gente fica no peso. E algo pode acontecer, mas sempre vai com um aprendizado. Assim, não é negativo, eu não falo, parece que é negativo, mas não é, te aprende, né? E a última, que eu acho maravilhosa, também busco respeitar muito,
Quando eu percebo que está em desequilíbrio, eu falo, mas eu não resolver a troca, né? O equilíbrio da troca nos relacionamentos entre todas as pessoas que você se relaciona. Mas a gente precisa, tem aquelas duas pessoas importantíssimas, de alguma forma você jamais vai equilibrar, né, na troca, que são os nossos pais, que nos dão a vida. E a única forma que a gente tem para honrar isso com a vida é seguir com ela em frente, tendo família, os seus filhos, uma boa educação, ou fazendo algo de bom na sua profissão, né, tendo sucesso, aí você está honrando. E a outra pessoa que a gente não consegue equilibrar, que é muito importante, são os nossos professores. Então, eu acho que, vamos dizer que o papai e a mamãe estão aqui, os professores aqui, né? Essas pessoas, então a gente também vai reverenciá-las e honrá-las sendo bons alunos, passando a nossa vida profissional de forma maravilhosa, tendo sucesso, amando o que faz, o que a gente tem para fazer, né? Com isso que a gente recebeu deles. E o relacionamento entre amigos, entre filhos, a gente, como pai e mãe, a gente acaba sendo maior e sabe que é o maior. Os maiores, a gente sabe como tem que lidar com isso, quando a gente aprende a filosofia sistêmica. E com o marido e mulher também, né? Homem e mulher, como que a gente vai trazer essa troca, esse equilíbrio. Não, a gente, como as mulheres em si, elas tendem a dar mais, como tendência, né? Mas é que a gente tem essa filosofia, a gente percebe que o quanto a gente está errando algo, né? Porque vamos fazer o equilíbrio, vamos fazer, eu recebo, eu entrego, e sem ser a mais. Nada mais, nada menos, né? Eu acho que é isso, essas são as leis sistêmicas que hoje eu falei diferente. Falei Mas, diferente. como sempre, minha querida, maravilhoso, porque eu também concordo com você que devemos falar, repetir, integrar, internalizar essas leis, né? E isso, é claro que nós, advogados, fomos treinados, fomos para a nossa faculdade, 5 anos de faculdade, depois várias outras especializações, e esse conhecimento também, com a postura sistêmica, nós reverenciamos, nós não queremos afastar, desqualificar, desapropriar a importância dele de jeito nenhum, muito pelo contrário. Quando nós integramos o nosso conhecimento técnico jurídico ao pensamento sistêmico, à filosofia sistêmica, ele fica muito mais rico, porque trazemos aqui a transdisciplinaridade, né? Nós podemos olhar para todos aqueles, como hierarquicamente a gente reverencia, que vieram antes dentro da psicologia, da psicanálise, da Gestalt e de tantas outras terapias que visaram conhecer o ser humano. Então, nós trazemos esse conhecimento também para essa aplicabilidade, né? Porque por trás do conflito sempre tem uma dor, né? O conflito só existe por dissenso, por desencontro de um com o outro, né? Dentro do desrespeito até das 3 leis, do equilíbrio, da anterioridade e do pertencimento. E agora, ainda dentro do direito, temos um ponto muito importante a ser levado em consideração: as leis da ordem da ajuda, não é? Então, por exemplo, nós advogados, eu lembro muito bem quando eu ainda estava na faculdade, quando os professores nos colocavam o quanto deveríamos ser contundentes, arrojados, né? Combativos. No entanto, nós sabemos que o nosso lugar de força, como advogado, é uma função, mas o conflito é do outro. O outro tem. E aí, me conta um pouquinho sobre isso, Ari. Nem me
fale, nem fale. Que é, assim, a gente tem um... A gente se equivoca, né? A gente não erra, a gente se equivoca. Verdade. Né? É, o que eu fazia antigamente, porque ficava difícil, né, para mim? Não era nem desafiador, era difícil mesmo, penoso. Aquela dor para trabalhar. Por quê? Quando chegava o cliente, 99% deles chegam cheios de dores, cheios de problemas, alguns destruídos emocionalmente, né? Choram na nossa frente. Eu tenho lencinho, eu tenho aguinha, sirvo um chazinho de cidreira até, porque eles chegam destruídos, muitos problemas. E aí eu pegava para mim, não, pode deixar, eu já tomava as dores daquele cliente, e se fulano te ligar, fala, liga para minha advogada, liga para minha advogada, que eu vou resolver. E aí ele deixava tudo aquela carga, aquela bagagem pesadíssima sobre os meus ombros e dormia tranquilo, e eu perdi sono. Verdade. Então eu ficava com aquilo, e eu me lembro das minhas petições, e naquela época, né, ela era brava, eu atacava mesmo o outro. E aí, com a filosofia sistêmica, e eu percebi daí que eu me colocava naquela posição de salvadora, super-herói, né? Pode deixar que agora eu vou lutar para você. E me esquecia de que essa minha profissão, ela está como um meio, a minha função é levar o direito, tratar com a justiça de forma profissional. Eu não devo me colocar no lugar de ninguém. Ser empático, eu sempre falo isso nas nossas reuniões, ser empático não é se colocar no lugar, porque muita gente fala isso, né? Entende que ser empático é se colocar no lugar do outro, porque você jamais vai entrar no lugar do outro, nunca. Você pode compreendê-lo a partir daquilo que você sabe, no seu juízo de valor. Mas aí você compreende, mas você não vai se colocar, não dá. E se você se coloca no lugar, você sai do seu, se enfraquece, e enfraquece o outro também, né? Porque você tira a força dele de fazer o que ele precisa fazer, porque aqui a vida é dele, né? A situação é total dele, não é sua. E eu fazia muito isso. E eu confesso que eu demorei bastante tempo, mesmo estudando filosofia sistêmica, eu me via fazendo isso. Só que aí, antes eu não via, né? Eu achava que eu estava fazendo um papel formidável. Quando eu percebi que aquilo que eu estava fazendo me trazia penoso e dor para mim também, e eu comecei a fazer as mudanças, as coisas começaram a melhorar. E hoje eu tenho consciência, quando eu estou entrando, quando eu percebo que eu estou entrando nesse papel, opa, eu dou aquele passinho, o famoso passinho para trás, e claro, agora isso é da pessoa e eu vou olhar isso de longe, sendo profissional, o que eu posso fazer? Aí eu converso com o meu cliente, mostro para ele, o cliente para de chorar, entendeu? Para de ser a vítima, e toda aquela outra fraqueza, quando ele começa a se enfraquecer, e você traz ele, mostrando que ele é o protagonista daquilo, que aquilo é dele, que ele que tem toda a força para solucionar, e eu só vou buscar o direito, né? Aí sim, eu não vou ficar, não vai ficar ninguém na barra da minha saia, não. Assim, eu não vou ficar entre os meus clientes com a mão na cintura do outro, né? né? Eu acho que essa postura em mim foi assim, essencial para o meu trabalho ficar mais forte, né? Muito importante. Isso, então, é a ordem da ajuda, né? Uhum. Olhar para o outro como adulto, do meu lugar de adulto. Eu tenho os meus pais, eu sou filha dos meus pais, e olho para o meu cliente como filho dos pais dele. E nesse lugar de força, somos iguais, né?
nós temos o conhecimento técnico-jurídico e, agora, a postura sistêmica e o olhar sistêmico, e ele tem a força como pessoa, como profissional, como chefe de família, enfim, como tudo, né? Então, nos colocarmos, eu olho para as ordens da ajuda, de que cada um tem o seu lugar, que eu vou olhar como adulto, para um adulto, só vou dar aquilo que eu posso para aquele que pede, e todos esses detalhes da postura, das ordens da ajuda, ele nos coloca numa certa distância em relação ao cliente, mas é uma distância focal, de foco, para nós podermos ver. Porque se eu me coloco diante do meu cliente, pertinho assim, eu não vejo nem o cliente e nem mais nada. Então, eu preciso me colocar numa distância focal para que eu possa ter uma visão 360 graus. Né? Das necessidades do cliente, das minhas capacidades, das minhas possibilidades. Não é verdade? Como é isso para você, querida? Uma das coisas que eu costumo comentar é que algumas pessoas, né, que não conhecem a filosofia sistêmica, nesse sentido, entende que o sistêmico é fazer acordo, que é evitar conflito, mais. Acho que é mais basicamente essas duas coisas que as pessoas que não conhecem a filosofia acham que seja. Então, assim, se alguém está, por exemplo, com um problema lá, assim, em qualquer lugar, eles chamam, Ari, ó, tá acontecendo aqui, vê lá o que você consegue fazer. Como se eu fosse a resolutora de problemas do que está acontecendo. Aí eu já falei, gente, não é assim, não é desse jeito. O conflito, ele é importantíssimo que ele ocorra. É muito importante, porque de conflito se chega a um denominador, mesmo que binário. Agora, o que nós conseguimos como facilitadoras, com essa compreensão que a gente tem, é realmente facilitar, é mostrar, né, os caminhos, vamos dizer assim. Não necessariamente mostrar caminhos, mas colocá-los um diante do outro de forma a se conversar, fazer uma comunicação, né, sem ficar olhando só para o próprio umbigo. Mas eu não vou evitar conflito, eu não vou resolver nada. Quem resolve é o outro, são eles que vão resolver. Né? Eu vou lá só, igual a postura do mediador. Né? Me lembro numa situação, numa audiência, na audiência não, foi numa mediação, numa conciliação mesmo. E quem estava à mesa era uma mediadora. E eu percebi pela postura e pelo que ela começou a conversar com as partes. Eu fiquei bem quieta, eu estava como advogada. O advogado da outra parte, ele estava naquela postura antiga minha, nada contra, tudo certo, é o que ele sabe, né? E ele começou a discutir com a pessoa, com a mediadora, né? E aí eu acabei falando para ele, falei, doutor, vamos apenas deixar nossos clientes conversarem, ver o que eles decidem. E esse advogado não deixava. Ele tomou para si, o processo não era mais do cliente dele, o processo era dele. E ele não percebia isso. Até que uma hora o próprio cliente falou, mas espera um pouco, não sou eu que vou decidir, aqui a gente não está para tentar conciliar. Eu falei, sim, estamos aqui para uma tentativa de conciliação. Aí ele falou para o advogado dele, eu quero conversar com ele. Aí o advogado, porque tanto eu como a mediadora, a gente estava falando, né, seria interessante as partes conversarem, né, essa é a finalidade. E o advogado não estava deixando, ele falava umas coisas assim, como se ali a gente não está discutindo mérito, não está discutindo o direito em si, a justiça, não é isso. A gente está ali para que as partes, né? E aí a gente vê o que é equilibrado, né? Você concorda com isso? Não vai concordar porque você quer se deliver do processo, mas é bom para você dessa forma. A gente só vai fazer isso, fazer perguntas para chegar
para saber se ele está mesmo satisfeito. E ali as duas partes se satisfizeram. Mas era interessante a postura do advogado beligerante, vamos dizer assim, que ele está naquele olhar de que ele precisa brigar para poder mostrar para o cliente. Deus me livre, mas alguns fazem isso, né? Ele precisa brigar para mostrar para o cliente que ele está trabalhando. Também nada contra, porque é o que ele sabe, né? Exatamente. Apesar de eu ter dito aqui Deus me livre, mas é porque eu fazia isso e era muito ruim, eu não gostava de fazer assim. Então, Sim. isso, essa forma de trabalho, nossa, é outra coisa. Eu não preciso ser desse jeito, simples assim, né? Exatamente. E pronto. Isso que é a beleza, eu acho que essa é a beleza. Exatamente. E outra coisa, cada um tem as suas lentes para ver o mundo, né? E lentes essas que são compostas com toda a nossa morfologia, do nosso DNA, da nossa epigenética, do nosso campo morfogenético ancestral, cada um tem o seu. Sim. E isso vai formando as lentes com as quais vemos o mundo. E quando nós temos esse olhar sistêmico, quando nós, por exemplo, nos cursos que eu ministro, na mentoria, o que eu busco mostrar? Que essas lentes, elas podem ser modificadas. Por exemplo, melhorar o grau, melhorar a acuidade, né? Melhorar a linguagem, melhorar a forma de ver e de estar na vida. Este é o ponto mais importante, né? Então, com o nosso olhar sistêmico, a postura sistêmica, um curso de postura sistêmica, eu busco mostrar que existem novas formas de nos comunicarmos. Só isso. E todo esse conhecimento ele está aqui disponível. Mas como as nossas lentes ainda estão embaçadas, a gente não enxerga. Então, é só dar uma melhorada na forma de ver. Você indicaria o curso de postura sistêmica estar na vida para os nossos colegas? Com certeza. Acredito que todo tipo de conhecimento deve ser bem-vindo para nós, advogados. Lógico que a gente não aprende essas coisas na faculdade. Não temos isso. Então, a gente precisa fazer a extensão. Eu acredito que esse curso seja uma extensão. Todo advogado, no meu ver, deveria estar conectado com esse tipo de conhecimento. Mesmo que talvez para ele não faça sentido, né, ele possa começar e não fazer sentido nenhum. Conheci pessoas que fizeram o nosso curso lá em 2019 e não fez sentido. Não fez sentido para ele. Tanto é que ele sofre com problemas cardíacos, ansiedade generalizada, ele carrega que eu vi muito irritado, nervoso, porque o juiz não deu aquilo que ele pediu, sabe? Assim, o meu cliente, ele, coitado, colocou o cliente dele lá, coitadinho, coitado do seu cliente, mas é ele que o que aconteceu é com ele, não é com você. Ele não é coitado, não. Aí eu comecei a falar com ele, aí ele começou a sorrir. Ele falou, é verdade, é verdade. Eu falei, então, para de ficar sofrendo aí, batendo soco na porta, na mesa, né? Mas então eu indicaria muito, justamente para que os advogados não sofressem ataques cardíacos. Então, e você pegou num ponto muito importante agora, quando você menciona para que os nossos colegas não sofram ataques cardíacos, não tenham ansiedade, né? Não tenham tantas doenças ou tantas somatizações, por exemplo, gastrite, esofagite, e tantas ites que são inflamações decorrentes da forma de pensar e de se colocar na vida, né? E então, o que eu queria te comentar também é um outro projeto lindo que nós temos, OAB Constela, né?
que é voltado especificamente para os nossos colegas advogados, para que eles tomem a consciência deste lugar. Em que lugar eu estou? Como eu estou me relacionando com o meu cliente? Como eu estou me relacionando com o processo? Como eu estou me relacionando com o juiz, com o promotor e até com os serventuários da justiça? De que lugar que eu estou falando, né? Como é o OAB Constela para você, minha querida? Nossa, ele como você falou, do óculos, né? Vamos dizer que ali a gente está como se tivesse acendido uma luz. A gente ilumina algo que estava obscuro, a gente, na UAB Constela. E eu mesma, por mais a gente entenda, nossas condutas e comportamentos, eles são basicamente inconscientes. Ou seja, nós nem percebemos que estamos fazendo determinado movimento. E aí, quando eu fiz acho que até você que fez, não foi outra pessoa. Que eu participei da OAB Constela, que eu fiz essa para mim, né, para ver minha postura, e realmente eu estava indo na postura da Salvador. Eu falei, gente, que coisa, né? E eu não percebi, para mim, eu estava correto, né? Dentro da filosofia sistêmica. A distância focal, não esqueça. Eu estava ali, no meu movimento, assim, dentro do nosso olhar sistêmico. E ali, a minha postura não era. Eu não estava na postura. Eu estava na Salvadora. E naquele momento, quando eu olhei para isso, que eu vi que eu estava na postura de Salvador, eu mudei completamente, eu já fui diferente para esse processo e as coisas melhoraram. E foi impressionante, porque a gente marcou, eu consegui marcar, fiz a cartinha para tentar a mediação. A parte contrária, meu advogado, todos concordaram. E lá eu deixei, né, fiz o trabalho de mediação e funcionou. E um processo que já estava durando 6 anos foi solucionado. Uau, lindo! Porque eu consegui olhar, porque eu estava na postura da salvadora e não estava deixando, como se o processo fosse meu. Eu me identifiquei em algum momento com aquela pessoa, com o meu cliente, né? E eu estava discutindo algo que não precisava ter muita discussão, bastava conversar. E aí resolveu, e foi tudo muito bem. Como se fosse história, né? Viverem felizes para sempre, mas foi meio isso mesmo. Que maravilha, querida. Olha, eu acho que demos um en passant em tudo aquilo que tem sido essa jornada maravilhosa, esse grande incentivo, né, que nós buscamos apresentar para as pessoas como o nosso propósito de vida, porque dentro daquilo que você falou em relação aos nossos professores, a forma que nós podemos equilibrar também é nos tornando professores, né, de levar o conhecimento adiante. Não, aos nossos pais, nós agradecemos e reverenciamos levando a vida adiante, os nossos projetos de vida adiante, e os nossos professores levando conhecimento e ampliação de consciência adiante, né? Então, Ariadne, eu estou muito feliz, agradecida por você fazer parte desse nosso trabalho Inspirações Sistêmicas, bem como apresentar aí o curso, a mentoria, aos quais é uma das formas que eu reverencio os meus mestres também, reverencio a Bert Hellinger, reverencio Mari Cosiner, que foi meu professor, reverencio Guilherme Echegaray, que também foi meu professor, e tantos outros professores maravilhosos do curso de Direito, do curso de Postura Sistêmica. Então, é a minha gratidão e agradeço você ter participado e, por favor, a palavra é sua. Ai, Berenice, você nem sabe quanto eu te admiro e você só acrescentou, iluminou o nosso, por meio da sua ajuda, a gente conseguiu colocar também a nossa comissão
direito sistêmico na UAB de Osasco, e dali para frente a parceria só cresceu. Eu tenho só a te agradecer também e honrar que você me deu essa força, né, e fazer essa troca, ser parceira sempre. Só posso agradecer mesmo pelo convite. Amei inspirações sistêmicas e realmente que seja esse momento sirva de inspiração para as pessoas que assistirem a, pelo menos, se não conhece essa filosofia, que vai em busca e entenda que antes de ser um aprendizado, ela é uma forma de vida, é uma forma de você levar a sua vida para a vida, não só, e a vida engloba todas as áreas, né? Espiritual, na saúde, na profissional e nos relacionamentos em si, todos eles. Então, essa é meu agradecimento a você, profundo, e a todos aqueles que também vieram antes com essa história, com o Bert Hellinger e todos os outros que vieram antes dele, trouxeram essa ferramenta linda que é a constelação familiar, e mais a filosofia também, as ordens da vida e as ordens do amor. O amor nos guia e que o sistêmico nos transforme. Muito lindo, minha querida. Muito obrigada. Quero muito te encontrar pessoalmente para que nós possamos continuar e vamos lá nos nossos projetos, tá bom? Para continuar aí o nosso propósito de vida. Obrigada, Ariadne. Obrigada.